Irmãos amados, povo de Deus que nos ouve nesta tarde, um abraço. Vamos para a nossa meditação. Quero convidá-los a estar atento à palavra, àquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações nessa tarde. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 14. Nos diz a palavra: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante viu Jesus outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2, e eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e os empregados no barco, e foram com ele. Irmãos queridos, povo de Deus, glórias a Deus pelas vossas vidas. Amados, todas as vezes que nós lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus nos traz uma revelação, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está sempre vivo, Ele está sempre à disposição, Ele é dinâmico e traz sempre uma palavra de bênção para a nossa vida, uma palavra que certamente há de edificar os nossos corações, há de mover lá no nosso íntimo. Fazemos entender que nada somos e, no entanto, somos totalmente dependentes de Cristo. Esta é a nossa necessidade, sermos totalmente dependentes de Cristo. E quando nós lemos esta palavra de Marcos, nós vemos de forma clara o mover de Deus na vida das pessoas. Nós vemos o Eterno, o Senhor Jesus, manifestando a sua graça, manifestando o poder de Deus, pregando àqueles que necessitavam de uma mensagem de salvação, pregando àquele povo uma mensagem que mudaria por completo todos os seus dias, toda a sua história. Uma nova história estaria sendo escrita na vida daquelas pessoas. Desta vez, uma história na qual Cristo Jesus é presente e estava presente. Glórias a Deus! Assim também, irmãos, deve ser a nossa história. A nossa história precisa ser mudada, transformada. Nós precisamos entender que Cristo Jesus quer mudar a nossa sorte, apagar os nossos caminhos passados, sim, apagar a nossa vida passada, e isso acontece quando há arrependimento dentro de nossos corações. Quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, o Senhor entra com a sua misericórdia sobre nós, purifica-nos por completo, lava-nos por completo e inicia uma nova história que desta vez tem como personagem principal Cristo Jesus. Primeiro é Cristo na nossa vida e na sequência vem nossos interesses pessoais, a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, profissional, enfim, todo o nosso dia a dia. Mas nós vemos que está entronizado lá no centro, em primeiro lugar, Cristo Jesus. Assim deve ser a nossa história. E você, irmão que me ouve, e você, minha irmã que me ouve, como está a tua história? Você já deixou que Cristo inicie uma nova história na tua vida?
essa nova história com a participação ativa, presente do Todo-Poderoso. Ela está sendo escrita, ela já existe o início, há pelo menos um prefácio na tua vida dessa história extraordinária, uma história que há de mudar por completo e há de registrar por completo a tua nova vida, a tua nova realidade, a tua nova verdade. Amados, nós precisamos entender que hoje é o tempo oportuno, para que a história seja reescrita, para que a nossa história passada seja apagada e seja escrita uma nova história, uma história que há de nos conduzir para a glória, uma história que será a nossa vida, a nossa nova vida, para que a presença do Senhor seja uma verdade no nosso dia a dia. O interessante é que essa nova história, ela mescla com a nossa realidade. É uma história que nós vamos escrever vivendo este fato, vivendo no nosso dia a presença de Deus, experimentando em nosso dia o poder do Senhor, experimentando em nosso dia a dia a graça salvadora, a graça redentora, a graça de Deus que restaura-nos, que purifica-nos, que move-nos de uma forma intensa, que move a nossa vida de uma forma intensa, de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, em que as pessoas possam olhar e nos enxergar como diferentes, porque realmente devemos ser diferentes. Fomos chamados por Deus para sermos separados, para vivermos separados, isto é, uma vida marcada pela santidade, marcada pela presença intensa do Todo-Poderoso e, claro, transformando-nos em templos do Espírito Santo de Deus. Nossa vida, nosso ser, precisa ser a habitação do Espírito Santo de Deus. No texto que nós lemos de Marcos capítulo 1, a partir do versículo 14, nós vemos aqui, irmãos, que inicia o texto com a prisão de João. Depois que João foi preso, às vezes é preciso pagar um preço que muitas vezes nos é grande, muitas vezes nos é difícil, muitas vezes até queremos fugir desse preço, mas quando nós somos comprados, quando nós permitimos que Cristo escreva a nossa nova história, como o João Batista permitiu que o Espírito Santo de Deus escrevesse uma nova história na sua existência, nós precisamos estar dispostos, tal qual João Batista, a pagarmos o preço de amar o Senhor, o preço de sermos do Senhor, mesmo que esse preço nos custe a nossa liberdade, nos custe a nossa vida, nos custe o nosso emprego, nos custe a empresa que você tem, nos custe, enfim, custe o que custar, é preciso, irmãos, estarmos firmados no Todo-Poderoso, firmados no Senhor, porque quando assim fazemos e quando assim estamos, nos tornamos inabaláveis e vamos às últimas consequências. Quando nós amamos verdadeiramente a Cristo Jesus, não tem aquela historiazinha, eu não aguentei a tentação foi forte, eu não suportei a tentação. Isso é conversa fiada, conversa de pessoas que necessitam rever os seus conceitos diante de Deus, necessitam rever seus princípios diante do Senhor, porque aquele que está em nós é mais forte do que as tentações, é mais forte do que a carne, é mais forte do que o diabo, e ele nos dá autoridade para pisarmos sobre a cabeça de Satanás. É assim, amado, que acontece, é dessa forma que acontece, povo de Deus. E com o João Batista não foi diferente. Ele tinha convicção plena em quem cria. Ele tinha plena convicção de Cristo Jesus como Messias. Ele foi o precursor. Ele pregava Cristo como o Messias. Ele recebeu a honra de estar na presença de Cristo. Recebeu a honra, inclusive, de batizá-lo. Mas por que essa honra, meu irmão? Porque ele foi fiel. Ele foi fiel. E aos fiéis o Senhor tem prazer em honrar. Aos fiéis o Senhor tem prazer em abençoar. Aos fiéis o Senhor tem prazer em colocar em lugares especiais na nossa jornada.
Sim, lugares especiais, tipo numa prisão, numa perseguição, numa dificuldade qualquer, são os lugares especiais, sim, porque são nesses lugares que nós vamos cada dia mais sermos fortalecidos, vamos crescer, vamos cada dia mais estarmos alicerçados sobre a rocha e vamos às últimas consequências, tal qual João Batista foi. João Batista não negou o seu amor, mesmo quando viu diante de si tão grande provação, tão grande dificuldade, tão grande problema, preso, jogado nas masmorras, e acusado de coisas terríveis. Mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus, ele permaneceu fiel ao Senhor. Este é um homem que teve uma história apagada e permitiu que uma nova história fosse escrita na sua vida. Nós precisamos que a nossa história antiga seja apagada e que Deus, que Cristo, escreva através do Espírito Santo de Deus, o edificador de nossas vidas, uma nova história, uma história de poder, uma história de autoridade, uma história de comunhão, uma história de busca, uma história de manifestação do poder do Senhor. E quando, amados, recebemos essa graça de Deus, nada é difícil, nada é demasiadamente grande, nenhuma tentação é grande demais na nossa vida, porque nós vamos ter forças para pisar sobre a cabeça do capeta, vamos ter força para pisar sobre Satanás, vamos ter força para andar por sobre as águas dos problemas, vamos ter forças para andar, irmãos, por sobre toda sorte de males, por toda sorte de problemas, mas é preciso que o nosso coração esteja transbordante de esperança, a esperança verdadeira, a esperança viva, a esperança que procede dos céus, é a unção de Deus que envolve a nossa alma, que envolve o nosso ser, que envolve o nosso viver. Assim precisa ser a nossa vida. Eu preciso viver dessa forma. Tenho procurado não me deixar abater pelas pequenas coisas, tenho procurado superar a carne, tenho procurado dizer não para o pecado, tenho procurado viver em santidade, procurado colocar meu caminho, a minha vida, no caminho do Senhor, na direção de Deus, e que a minha história seja desenvolvida, mas com a presença do Senhor em primeiro lugar. Eu tenho procurado fazer dessa forma. Nós precisamos procurar fazer dessa forma. Isto não é mérito do Elias Oliveira, não é mérito do João Batista, não é mérito do André, do Simão, do Tiago, do João, não, de forma alguma. Isto é para você que me ouve, porque é para você que Deus está falando, é para você que o chamado do Senhor está em aberto, é para você que o Senhor diz, eu quero escrever uma nova história, eu quero apagar o teu passado, eu quero mudar a tua sorte, eu quero encher o teu coração com a minha presença. Amados, mas tem um detalhe muito interessante, queridos. Quando Jesus começou a falar do reino dos céus, quando Jesus iniciou a pregar a boa notícia que vem de Deus, ele afirmava de forma clara para todos que o escutavam, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, e creiam no Evangelho. Quero falar para você que aqui Cristo deixou-nos algumas lições e a primeira dela é a simplicidade do Evangelho, é a simplicidade do Evangelho. Aqui, Cristo pregando, Cristo falando, veja, irmãos, a sua palavra, a sua mensagem estava dentro apenas de 2 pontos. Cristo usava apenas 2 pontos para pregar a mensagem, a boa nova que vem de Deus. E o primeiro ponto é simples demais. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus pecados. E na sequência, ele fechava dizendo, creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Amados, eis aí a mensagem que devemos pregar, eis aí a mensagem que precisamos no nosso dia a dia manifestar, a mensagem que nos foi ensinada por Cristo Jesus, a mensagem de simplicidade, mas uma mensagem de poder, uma mensagem cheia da graça, porque quando nós abrimos o nosso coração, permitimos que o Senhor faça uma nova história ser escrita dentro dele, teremos dele poder, autoridade, unção, e essa palavra que
aparentemente é tão simples, tão singela. Oh, logo Cristo poderia ter pregado um sermão tão bonito, coisas extraordinariamente difíceis. Cristo poderia ter descido ali no conhecimento. Afinal de contas, ele sabia, tinha a presença do Espírito. Ele poderia ter falado de coisas extraordinariamente grandes. Oh, mas Cristo Jesus, ele apenas falou: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Eis aí a nossa preocupação, irmãos. Quantas vezes estamos preocupados com aquilo que vamos pregar, com aquilo que vamos anunciar aos pecadores, e muitas vezes estamos atrás de livros, pesquisando por aí, buscando em pregadores. Opa, vamos lá ler o livro do pregador tal para ver como foi que ele pregou o Evangelho. Está simples. Cristo Jesus é o modelo. Cristo Jesus nos ensina. Cristo Jesus nos orienta. Cristo Jesus nos dá direção. E ele apenas resumiu a mensagem em 2 pontos. O primeiro foi: arrependam-se dos seus pecados. E o segundo: creiam no Evangelho. Amém? E nós precisamos, irmãos, estarmos atentos a essa verdade, atentos a essa realidade pregada por Cristo. E esse arrependimento precisa tomar conta do coração, não apenas daqueles que são ímpios, que vivem nas trevas, mas também daqueles que estão dentro das igrejas. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que são membros de igrejas, mas ainda não conseguiram ser membros dos céus, não estão com seus nomes escritos no livro da vida. Sabe por quê, meu querido? Porque não observaram, porque não aprenderam com Cristo, não aprenderam o que é necessário deixar-se tomar pelo Espírito de Deus, que nos dá consciência de pecado, e arrependidos confessarmos nossos erros, as nossas faltas, os nossos pecados, confessarmos isso a Deus, confessarmos ao Senhor e abandoná-los por completo. Pecados confessados são pecados abandonados. Pecados confessados são pecados abandonados. É preciso entender, amados, que nós não podemos confessar o nosso pecado ao Senhor e no dia seguinte voltarmos às velhas práticas. Não, de forma alguma, de forma alguma. O Eterno já mudou a tua sorte, o Eterno já mudou a tua vida, o Eterno já te chamou para você viver uma nova experiência, o Eterno já iniciou a escrever a tua nova história. Na tua nova história não pode existir retrocessos, é uma história sempre para frente, é uma história sempre para frente, uma história cada dia mais que te leva a aproximar-se do Senhor, que faz você ser semelhante a Cristo Jesus, uma história que vai te fazer ser segundo Cristo Jesus. Esta é a história de Deus na tua vida. Lembre-se, pecados confessados são pecados que ficam no passado e são apagados pelo Senhor, não podem voltar à tona. São pecados que não devem ser resgatados. Irmãos, quantas pessoas estão resgatando os pecados? Quantos? Vão ali, arrependidos, até que o arrependimento é sincero, é verdadeiro, confessam seus pecados, recebem de Deus o perdão, mas não resistem à tentação, não resistem, não foram fortes o suficiente, tal qual João Batista não foi forte para manter firme na posição, manter-se em santidade e ir até as últimas consequências, mas enganados por uma série de espíritos imundos, enganados por uma série de pessoas que estão com suas vidas cheias de pecado também, são levados a entender que não é tão assim, não é bem desse jeito. Jesus não é tão sério. Essa história de Cristo aqui não é tão séria quanto falam por aí. E as pessoas, amados, levam o Senhor não com seriedade, não veem a Deus com seriedade, não enxergam a Deus com seriedade e acham que podem fazer o que lhes convém porque o Senhor entende. Afinal de contas, somos carnais, somos humanos, somos pecadores. Sabe como é que é, não é? Eu quero dizer para você, essas desculpas nasceram no coração de Satanás e foram disseminadas por demônios. E os demônios é que faz você entender, enxergar, compreender e viver estas falsidades, e viver essas verdades diabólicas no teu dia.
no teu dia a dia em achar que não é bem desse jeito. Deus afinal de contas é amor, é a essência do amor. Não, amados, nós não podemos enxergar desse jeito, porque acima do amor de Cristo está a sua justiça, e a sua justiça se manifesta nos seus escritos, se manifesta na sua palavra, e quando nós conhecemos a sua palavra, conhecemos o seu poder, nós não podemos encontrar lugar, brechas, para que o pecado seja justificado na nossa vida. Não, de forma alguma. Não há justificativa para o pecado. Não há pecado que sejam justificáveis diante de Deus, porque nós precisamos entender que nós devemos ir até o sangue, até a morte, como tal qual João Batista, a negar o Senhor no pecado, a negar o Senhor na prática do pecado. E vale ressaltar, meu irmão, que não estou falando aqui de pecadão, tá? Como alguns acham por aí. É o pecadão, é aquele que matou 50 pessoas, é aquele que furtou 1 milhão, é aquele que estuprou alguém. Não, eu estou falando da mentira que muitos proferem por aí como normal. Estou falando das pequenas coisinhas, da inveja, sim, da falsidade. E esses pecados que aparentemente aos olhos da sociedade são até legais, até aceitos, mas eu quero dizer para você que são grandes o suficiente para te levar para o inferno e quebrar por completo o teu relacionamento, a tua comunhão com Deus. Afinal, a Bíblia já nos diz que toda sorte de pecado afasta o homem do pecado e que o salário do pecado é a morte eterna. Portanto, não queira justificar os teus pecados por serem, aos olhos da sociedade, pequeninos, coisas insignificantes. Aos olhos de Deus, são pecados grandes. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Ou seja, grande, pequeno, médio. Para Deus existe pecado. Para Deus existe pecado. E quem peca, longe dele está. Quem peca, separado dele está. Amados, a mensagem de Cristo para você é: arrependa-se dos teus pecados, arrependa-se dos teus pecados, arrependa-se enquanto há tempo, e hoje é tempo oportuno. Esse foi o primeiro ponto da mensagem de Cristo Jesus. Veja como foi simples, ele não complicou. Não, Cristo Jesus não usou uma teologia extremamente complicada, difícil, para tentar fazer as pessoas entenderem a sua palavra. Não, ele sempre disse: olha, você que está em pecado, você precisa se arrepender, porque se você não se arrepender, não terá a chance de achegar-se a Deus. O outro aspecto da mensagem de Cristo Jesus, ela mexeu com a fé da pessoa, mexeu com o credo das pessoas, mexeu com a confiança das pessoas, porque a mensagem de Cristo Jesus, ela tem como base, meu irmão, a fé, e nós precisamos, acima de tudo, levar uma palavra de arrependimento, mas levar também uma palavra fazendo que as pessoas entendam a necessidade de crer no Evangelho do Senhor. Eles precisam entender que é necessário crer no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a palavra que nós temos, que nos dirige, que nos conduz, que nos ensina, que nos leva à presença do Todo-Poderoso. Se você não conhece, se você não crê, se você não confia, se você não aceita o Evangelho de Cristo, é impossível que você tenha os teus pecados perdoados e tenha também acesso ao Senhor. Impossível, porque a fé na palavra de Deus, ela é indispensável para que haja uma transformação nas nossas vidas. O que devemos pregar, irmãos? Devemos pregar arrependimento e devemos pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus, fazendo as pessoas entender da necessidade de lerem a Bíblia, de viverem a Bíblia, de confiarem cegamente, vou usar o termo cegamente, de confiarem cegamente na Bíblia, as Sagradas Escrituras, porque é dela que vem o conhecimento, é dela que vem a palavra que nos liberta, é dela que nos vem a palavra que nos faz entender cada dia de forma mais intensa a necessidade de vivermos Cristo, de estarmos na presença de Deus.
Ela também nos orienta como devemos fazer, o que devemos fazer. Ela afirma de forma clara qual o fim que aguarda aqueles que rejeitam o Evangelho, bem como o fim daqueles que aceitam, que creem no Evangelho e se deixam mover, se deixam encher pelo Espírito de Deus. Amados, o João Batista creu nisso. O João Batista creu, ele tinha seu coração cheio de fé, cheio de esperança. Ele sabia que, mesmo que a sua vida chegasse ao final, sua vida terrena, sua vida humana, sua vida física chegasse ao final, ele teria uma vida espiritual, ele teria dias eternos junto ao Todo-Poderoso, aquele ao qual ele pregou, aquele ao qual ele levou multidões a crer, aquele pelo qual ele morreu. Ele sabia que estaria ali, lado a lado com o Todo-Poderoso por toda a eternidade. E isto era o que importava para João Batista. Isso que era mais importante para João Batista. E para você, meu amado, o que é mais importante? O que é mais importante? Será que a tua ordem de valores não está um tanto quanto assim de ponta cabeça? Talvez você esteja olhando para seu carro. Ô, Elias Oliveira, comprei um carrão, olha que bênção. Reluzente, lindo demais. Olha só, pneu de liga leve, olha a cor desse carro. Talvez você esteja amando demasiadamente o teu carro, ou seja, os teus bens materiais. Você ama demasiadamente o teu carro, ama demasiadamente a tua casa, a tua televisão, o teu trabalho, enfim, aquilo que você desenvolve no teu dia a dia. Tem muitas pessoas que amam demasiadamente estas coisas e perdem de vista a presença de Deus, já não confiam no Senhor, já não vivem o Senhor, já não andam com Deus, já vivem uma vida totalmente distanciada, totalmente afastada do Todo-Poderoso, mesmo que esteja dentro da igreja. Quantos membros de igreja, quantos membros, mas destes, quantos são membros dos céus? Quantos estão com seus nomes escritos no livro de Deus, no livro da vida? É preciso que você, meu irmão que me ouve, você, meu amado que está a ouvir esta palavra, que você reflita, pare, tire tempo, peça folga na empresa, peça folga da família, afaste-se, vá, separe, reflita. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Está de bem com Deus? Está pronto para morrer com Cristo Jesus? Elias Oliveira, muitos dizem, por Cristo eu morreria hoje, eu não tenho a menor dúvida, por Cristo Jesus eu morreria hoje. Mas quando nós olhamos a vida da pessoa sem emitir nenhum pontinho de julgamento, só olhando a vida da pessoa, nós vemos que o cara é mentiroso, o cara compra e não paga, o cara tem relações que são vergonhosas, o camarada é um péssimo profissional, enfim, ele tem um testemunho que não mostra Cristo Jesus na vida dele, mas ele abre a boca e diz: por Cristo eu morreria hoje, se fosse necessário ser fuzilado, eu seria o primeiro a estar na linha de tiro. Mas quando você olha a vida do cara, o cara é mentiroso, ele frutifica na carne, as obras da carne estão em evidência, as obras da carne sobressaem sobre as demais coisas. Como irmãos, como é que pode ser assim um homem de Deus? Eu quero falar para você, se a tua vida está frutificando na carne, se a essência da tua vida é a carne, com certeza você ainda não se arrependeu dos teus pecados e tão pouco creu no Evangelho, porque aqueles que creem no Evangelho, esses vivem em Cristo, porque crer no Evangelho é sinônimo de abrir mão da nossa vida pessoal para que a vida de Deus, para que a presença do Espírito Santo venha nos envolver e que, desta forma, vivamos aquilo que Deus quer para nossas almas. Se você crê no Evangelho, meu amado, é necessário que você viva o Evangelho. Se você afirma para mim, Elias Oliveira, eu creio na pregação de Cristo, eu creio que é preciso arrepender dos pecados e confiar no Evangelho, eu quero dizer para você, tu precisas viver aquilo que crê
viver aquilo que crê, sair da teoria, sair da tese, sair dessas coisas que são apenas superficiais, descer da superficialidade para o mundo real, para o mundo de prática, para o mundo no qual Cristo Jesus estará com você no desenrolar da tua vida. É assim que é preciso, irmãos, não pode ser diferente. O interessante é que Cristo Jesus, com essa mensagem extremamente simples, ele andava e ia pregando o Evangelho, falando do amor de Cristo Jesus, e andava ali ao lado do lago da Galileia, e ele avistou 2 camaradas pescando. Lá estavam, Simão e André. Jesus olhou para ele e disse: Ei, venha comigo, venha comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Vocês deixarão de ser pescadores, mas não de pescar pessoas, pescar gente, pescar almas. Sabe o que aconteceu, irmãos? Simão e André não pensaram 2 vezes. Nos dá a entender a palavra que de imediato eles abandonaram tudo quanto tinha e foram para o lado de Cristo Jesus. Andava mais um pouco Jesus quando avistou outros 2 irmãos, Tiago e João. Também o convite foi feito, e eles abandonaram tudo, deixaram tudo, não pediram tempo para pensar. Cristo, dá um tempo que eu vou refletir um pouco, vou pensar, eu volto, amanhã eu falo contigo, depois de amanhã eu falo contigo, não é? Quantas pessoas estão assim, irmãos? Estão pedindo tempo para Cristo Jesus. Ouve o convite de Cristo, mas não seguem o exemplo de Simão e André, não seguem o exemplo de Tiago e João, não, de forma alguma. No entanto, eles falam: Cristo, me dá um tempo, Cristo, eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso ver se é isso mesmo que eu quero, ou seja, eu quero ver se eu gosto mais do capeta ou se eu gosto mais de ti. Mais ou menos isso, viu, irmãos? Essa indiferença, na verdade, é uma indiferença. Essa indiferença, ela nivela por baixo o amor a Deus e o amor ao capeta. Sim, nivela, deixa nivelado, porque você não sabe. Quantas vezes você que na igreja, meu irmão, você que é membro da igreja, você é tocado pelo Espírito Santo de Deus a mudar de vida, você é tocado pelo Espírito Santo a seguir a Cristo Jesus, a viver uma vida de retidão diante de Cristo. Aí você fala: não, eu preciso pensar. Aí você começa a pensar, aí você vê as coisas que estão envolvidas na tua vida. Poxa, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu tenho que mudar isso, mudar aquilo. Não, eu tenho que dar um tempo, ainda é cedo, vou deixar isso para depois, Eu quero falar que isto significa que o amor por Cristo Jesus está menor ou no máximo, igual ao carinho que você tem pelo capeta. É verdade, amados. Quando nós pensamos, estamos aí ainda querendo saber se eu faço uma escolha ou não em seguir a Jesus. Será que eu sigo? Será que eu observo os princípios de Deus? Será que é tempo de observar os princípios de Deus? Eu quero afirmar para você, à luz da palavra de Deus, que você está nas garras do capeta. A Bíblia nos diz que aqueles que não estão com Cristo estão com Satanás, porque há 2 senhores apenas. E isto é o que ocorre com aqueles que estão em dúvida. Porque ainda não creram no Evangelho, não aceitaram o Evangelho, ainda não tomaram uma decisão por Cristo, ainda não vivem em Cristo, ainda não querem deixar o que fazem para seguir a Cristo Jesus, tal qual esses apóstolos. Eles deixaram tudo quanto faziam. Eles não pensaram 2 vezes, saltaram do barco, abandonaram o pai, abandonaram funcionários, abandonaram tudo, deixaram as redes para trás, porque eles sabiam que aquele convite era mais importante. Não existia nada mais precioso, nada mais maravilhoso. João Batista, ele também compreendeu isso. Foi por isso que ele pregava a Cristo. E foi por isso que ele morreu por Cristo, porque ele compreendeu que não existia nada mais precioso, nada mais maravilhoso, e ele preferiu amar o Senhor, viver o Senhor, a viver a sua vidinha do dia a dia. Hoje eu quero dizer para você que Cristo Jesus passa na tua porta, passa diante de você e diz: ei, você, venha ser pescador de homem, venha ser pescador de homem, venha ser pescador de homem. A esperança de Cristo é que você salte e acolha o convite dele. Amém? De imediato.
sem pensar. Você dá um salto e segue a Cristo. Esta é a esperança do Senhor para a tua vida. Que você, meu irmão, possa pensar nesta palavra, refletir nesta palavra. Veja onde está o teu coração, se há uma nova história ou não na tua existência sendo escrita, se existe verdadeiramente uma nova história. Porque se não houver uma nova história, hoje é o tempo oportuno de começar a ser escrita. Estou parte do princípio que primeiro é necessário arrepender-se dos teus pecados, confessar os teus pecados, crer no Evangelho. Crer no Evangelho é adequar a tua vida à vida de Cristo, é viver Cristo, é permitir que Cristo seja entronizado dentro do teu coração, é permitir que o Senhor venha dirigir a tua existência. Ouça a palavra do Senhor, ouça o convite de Deus. Hoje o Senhor te convida, venha, venha, venha comigo. Não pense, apenas vá, aceite o convite, pule, vá, vá, vá. E Deus há de abençoá-lo de uma forma extremamente grande, de uma forma que você, meu Deus, só experimentando para você ver quão maravilhoso é. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, amado, e que teu coração esteja aberto para ouvir o convite do Senhor, movido pelo Espírito Santo, confessar os teus pecados, abandonar os teus pecados, crer no Evangelho e permitir que uma nova história seja escrita nas páginas da tua vida. Amém? E que essa história possa ser lida por aqueles que são próximos de você, para que o teu próximo consiga ler essa história. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te faça feliz nessa jornada, em nome de Jesus.